Sexta parte. Capítulo 1. Para Raskolnikov começou então uma época estranha. Era como se uma bruma tivesse se erguido de repente diante dele, envolvendo-no numa solidão irrespirável e densa. Ao lembrar mais tarde esse tempo, percebeu como sua consciência estava escurecida e como esse estado se prolongou com leves intervalos até que sobreveio a catástrofe definitiva. Estava firmemente convencida de que se enganara em muitos pontos, por exemplo, na data e na duração de certos acontecimentos. Pelo menos depois, quando se recordava e se esforçava por explicar o que lembrava, não eram poucas as vezes que reconhecia que estava se guiando por testemunhos alheios. Confundia, por exemplo, um acontecimento com outro, ou considerava-os como consequência de acontecimentos que só tinham acontecido na sua imaginação febril. De quando em quando, uma grave e dolorosa inquietação se apoderava dele e chegava a degenerar em terror e pânico. Mas se lembrava também que havia minutos, horas, até dias, talvez, cheios de uma apatia que se apoderava dele como uma reação contra o espanto passado, uma apatia semelhante a esse estado de doentia indiferença de alguns moribundos. De maneira geral, naqueles últimos dias se esforçara para se convencer de que compreendia clara e plenamente a sua situação. Certos fatos vulgares que necessitavam de uma elucidação imediata lhe causavam uma preocupação especial, mas como ficaria contente se pudesse libertar e evitar algumas precauções, cujo esquecimento, aliás, na sua situação, seria uma ameaça de realizada e irreparável rotina. Svidrigailov era quem especialmente o assustava. Poderia até dizer-se que agora sua grande preocupação era Svidrigailov. Desde que Svidrigailov lhe dissera aquelas palavras tão ameaçadoras e demasiadamente explícitas no quarto de Sônia por ocasião da morte de Ekaterina Ivanovna, parecia que o curso habitual das suas ideias se interrompera. Mas apesar de esse novo fato inquietá-lo demais, Raskolnikov não tinha a mínima pressa de esclarecer o assunto. Às vezes, quando se via de súbito em algum bairro solitário afastado da cidade, em qualquer taberna miserável, sozinho, sentado numa mesa, ensimesmado e quase sem saber como é que fora para ali, recordava-se de repente de Svidrigailov e logo admitia claramente com inquietação que era preciso falar o mais depressa possível com aquele homem se fosse possível pôr um fim no assunto. Uma vez em que passeava pelos arredores, chegou até a imaginar que Svidrigailov estava à espera dele e que tinham combinado o encontro naquele lugar. Outra vez acordou ao romper do dia, prostrado no chão sobre a relva e quase não conseguia explicar a si mesmo como é que fora parar ali. Aliás, nos 2 ou 3 dias que seguiram a morte de Ekaterina Ivanovna, encontrou umas 2 vezes com Svidrigailov, quase sempre no quarto de Sônia, onde iam sem objetivo, mas constantemente. Trocavam umas breves palavras e nenhuma só vez sequer tocaram no ponto capital, como se entre eles existisse uma combinação tácita para não falarem daquilo por enquanto. O cadáver de Ekaterina Ivanovna ainda não tinha sido retirado, e Svidrigailov se encarregara do funeral e andava muito atarefado. Sônia também estava muito ocupada. No seu último encontro com Svidrigailov, este comunicou a Raskolnikov que tratara e bem do caso dos filhos de Ekaterina Ivanovna, que graças a certas amizades conseguira chegar até certas pessoas que poderiam ajudá-la a internar imediatamente os 3 orfãozinhos numa instituição muito indicada para esse fim. O dinheiro que lhes doara também contribuíra muito, pois colocar órfãos que possuíam algum capital sempre era mais fácil do que colocar órfãos pobres. Também lhe falou de Sônia, prometeu que iria visitá-lo dali alguns dias em sua casa e disse que queria lhe pedir alguns conselhos, que era muito importante conversarem, que se tratava de um certo assunto. Tiveram esse diálogo no patamar já na escada. Svidrigailov olhou para Raskolnikov de alta a baixa e subitamente, depois de uma pausa, perguntou-lhe em voz baixa: "Mas o que aconteceu, Rodion Romanovich? O senhor não parece o mesmo? Ouve e olha, mas parece que não compreende nada do que ouve e vê. Coragem. Olha, temos de conversar. É pena eu ter tantos assuntos dos outros para resolver e não ter tempo para tratar dos meus. Ah, Rodion Romanovich", acrescentou de repente, "todo mundo precisa de ar. Isso antes de mais nada." Afastou-se para deixar passar o padre e o sacristão que subiam a escada, iam rezando uma oração. Conforme as instruções de Svidrigailov, faziam 2 orações por dia escrupulosamente. Svidrigailov saiu. Raskolnikov ficou pensativo e entrou atrás do padre no quarto de Sônia. Parou junto da porta. O rito, tranquilo, solene e triste, já começara. A ideia da morte e a comoção da presença de um morto sempre lhe infundiu uma espécie de espanto sufocante e místico, desde a infância, e além disso, há muito tempo que não ouvia uma oração. Mas havia ainda outra coisa muito terrível e inquietante. Olhava para as crianças, elas estavam todas de joelhos junto do caixão. Poliética chorava. Atrás dele, Sônia rezava em voz baixa e timidamente chorosa. Durante estes dias, nem sequer olhou para mim uma só vez e nem me disse uma só palavra, pensou Raskolnikov. O sol iluminava bem o cômodo, a fumaça do incensório se erguia em redemoinhas, o sacerdote lia: "Dai-nos a paz, Senhor." Raskolnikov assistiu a todo o responso. Quando deu a benção e se despediu, o sacerdote olhou à sua volta com um ar estranho. Terminada a cerimônia, Raskolnikov se aproximou de Sônia. Esta, de súbito, segurou-se a ele com as 2 mãos e reclinou a cabeça sobre o seu ombro. Esse gesto simples e afetuoso deixou Raskolnikov perplexo. Também tinha algo de estranho. O quê? Nem a menor repugnância, nem o menor espanto, nem o mais leve tremor na sua mão. Aquilo era o cúmulo da abnegação pessoal. Pelo menos era o que lhe parecia. Sônia não disse nada. Raskolnikov apertou a mão dela e saiu. Sentiu o abatimento espantoso. Se tivesse sido possível a ele ir, naquele momento, a algum lugar e ficar completamente sozinho, ainda que fosse para toda a vida, teria se considerado feliz. Mas a verdade era que nos últimos tempos, embora estivesse quase sempre sozinho, não conseguia se sentir só. Às vezes saía pelos arredores, ia até a estrada, e certa vez até se meteu no meio de um arvoredo. Mas quando mais deserto estava o lugar, mais vivamente ele sentia ao seu lado como que uma presença inquietante.
Não a presença de algum estranho, mas alguma coisa há muito esperada. E acabava regressando logo à cidade, se misturando entre as pessoas, entrava em algum restaurante ou numa taberna, ia até Tokuchi, ao mercado do Feno. Ali sentia mais à vontade, mais só. Numa pequena taberna à tardinha, cantava canções. Ficou ali sentado durante uma hora inteira ouvindo e se recordava que isso lhe agradara muito, mas acabara levantando repetidamente no desassossego, como se estivesse sendo atormentado por remorsos de consciência. Esta agora. Estou sentado ouvindo canções, mas é isso por acaso que eu devo fazer? Aliás, sabia que não era só isso o que o inquietava, mas algo que reclamava uma solução urgente e acerca do que não era possível pensar nem dizer uma palavra. Tudo girava num torvelinho. Não. O melhor seria um confronto franco. O melhor seria outra vez Porfiri ou Svidrigailov. Um novo desafio, um novo ataque, o mais depressa possível. Sim, sim. Pensava. Saiu quase correndo da pequena taberna. A recordação de Duna e da mãe voltou ali infundir de repente sem que soubesse por quê. Terror e pânico. Nessa mesma noite, antes de amanhecer, despertou também no meio do arvoredo da ilha Kriestovski, tremendo com muita febre. Regressou para casa já de manhã bem cedo. Após algumas horas de sono, a febre cessou, mas acordou já tarde às 2 horas. Lembrou-se que o enterro de Ekaterina Ivanovna estava marcado para aquele dia e ficou satisfeito por não ter assistido. Nastácia levou-lhe comida. Comeu e bebeu com grande apetite, quase com sofreguidão. Sua cabeça estava mais aliviada e sentia-se mais tranquila do que nos últimos 3 dias. Até se admirou por um momento do seu terror e seu pânico anterior. A porta se abriu e Razumikin entrou. Ah, estás comendo, portanto não estás doente? Disse Razumikin, pegando uma cadeira e sentando-se à mesa em frente de Raskolnikov. Estava muito excitado e não fazia esforços para disfarçar. Falava com visível aborrecimento, mas sem se atrapalhar nem levantar a voz de maneira especial. Poderia-se pensar que tinha alguma intenção pessoal e até exclusiva. Escuta, disse de modo firme. Pessoalmente, quero tu que vás para o diabo. Pelo que estou vendo agora, percebo perfeitamente que não consigo entender nada, mas, por favor, não imagina que estou vindo te interrogar. Quero lá saber disso. Sou eu quem não quer. Agora já podes me contar tudo, todos os teus segredos, que eu talvez nem perca tempo escutando, vire as costas e vá embora. Vim apenas com o objetivo de saber de uma maneira definitiva se é verdade, em primeiro lugar, que tu estás doido. Tu bem sabes que há quem esteja convencido, quem não sei ao certo, de que tu estás completamente doido, ou que falta um pouco para isso. Confesso que eu me sinto muito inclinado a concordar com essa opinião, em primeiro lugar, pela tua estúpida e até certo ponto sórdida conduta, absolutamente inexplicável, e além disso, levando em conta a maneira que tu te portastes com a tua mãe e a tua irmã na última vez. Só um homem relés e indigno, não se tratando de um louco, poderia se comportar com elas como tu te comportaste. Portanto, estás louco. Quanto tempo faz que estivesse com ela? Agora mesmo, mas tu não voltaste a vê-las agora? Por onde tens andado? Me diz, por favor, pois já vim aqui 3 vezes sem nunca te encontrar. Desde ontem a tua mãe está muito doente. Ela queria vir te ver, mas a Avdotya Romanovna não a deixa e ela não aceita as razões. Se ele está doente, diz a tua mãe, se perdeu o juízo, quem poderá cuidar dele melhor do que eu? Por isso viemos todos até aqui para não deixá-la sozinha. Ficamos pedindo a ela que se tranquilizasse até o momento de chegarmos aqui à porta. Entramos, tu não estavas. Olha, foi neste lugar que ela se sentou. Ficou 10 minutos sentada. Eu estava de pé ao seu lado sem falar. Até que ela se levantou e disse: se ele saiu, é sinal de que está bom e se esqueceu de sua mãe. Por isso não é muito decente, e até um pouco vergonhoso que uma mãe esteja aqui à sua porta mendigando a sua amizade com uma esmola. Voltou para casa e se deitou, agora está com febre. Afinal, para ela, ele tem tempo. Supõe que ela é Sofia Semyonovna, tua noiva ou amante, ou seja lá o que for. Eu fui imediatamente procurar Sofia Semyonovna, porque queria tirar as coisas a limpo, meu amigo. Mas assim que cheguei, deparei um caixão e 2 criancinhas chorando. Sofia Semyonovna estava provando os vestiginhos de luto neles. Tu não estavas lá. Dei uma olhada naquilo tudo, apresentei as minhas desculpas e fui contar tudo à Avdotya Romanovna. Não havia dúvida de que tudo aquilo era mentira, tu não tinhas nenhuma ela, e o mais provável era que tu estivesses louco. Mas agora chego aqui e te encontro muito bem sentado, devorando teu assado como se não comesse há 3 dias. É claro que os loucos também comem, mas nesse exato momento, e sem precisar que tu me digas nada, declaro que tu não estás louco. Eu juro, de maneira nenhuma não estás louco. Por isso vão todos para o diabo, aqui deve haver algum mistério, algum segredo, e eu não tenho a mínima vontade de quebrar a cabeça com os teus enigmas. Vim apenas para te passar uma descompostura, concluiu levantando-se para aliviar a alma. E agora já sei o que vou fazer. Então o que vais fazer agora? O que te interessa o que eu vou fazer agora? Olha, tu bebes demais. Quem te disse? Razumikin ficou calado por um momento. Tu foste sempre um rapaz muito ajuizado. Nunca fostes louco. Disse de repente com veemência. Mas a verdade é que bebo. Adeus. E dispunha-se a partir. Há 3 dias, se não me engano, falei de ti, a minha irmã, Razumikin. De mim? Como é que tu falaste há 3 dias com ela? E Razumikin parou imediatamente, até corando um pouco. Era evidente que tivera imediatamente um palpite em relação a isso. Foi ela quem veio aqui sozinha, ficou aí sentada conversando comigo. Sozinha? Sozinha, sim. Mas o que tu disseste a meu respeito? Disse-lhe que tu era um bom rapaz, honesto, e
Eras um bom rapaz, honesto e capaz de amar de verdade, que tu gostas dela, isso eu não disse porque ela já sabe. Já sabe? Claro. Para onde quer que eu vá, aconteça o que me acontecer, fica junto delas como um anjo da guarda. Por assim dizer, eu as entrego para ti, Razumkin. Falo isso porque sei perfeitamente que gostas muito dela e estou convencido da pureza do teu coração. Também sei que ela, pelo seu lado, pode gostar de ti e é possível até que já goste. Agora já podes decidir, visto que já estás melhor informado se deves ou não deves beber. Ródica, olha, ora esta, ah, malandro, mas para onde é que tu pretendes ir? Olha, se isso é um segredo, está bem, mas eu conheço o segredo, e estou convencida de que se trata com toda clareza de algum absurdo e de alguma insignificância, que tu estás exagerando tudo. Embora no fundo sejas um excelente rapaz, Eu também queria te dizer, quando tu me interrompeste, que pensavas muito bem, há pouco, ao dizeres que não querias conhecer estes mistérios e estes segredos. Me deixa em paz agora, não me perturbes. Vai saber tudo a seu tempo, quando for preciso. Ontem um indivíduo me disse que o homem precisa de ar. E eu quero ir imediatamente à procura dele para que me explique o que queria dizer com isso. Razumi que continuava de pé, comovido, pensando em alguma coisa. Deve ser um conspirador político, com certeza. E ontem deve ter dado um passo decisivo, não há dúvida. Não pode ser outra coisa. E Dunia sabe, pensou de repente. Então a Vidotia Romanovna veio aqui te ver, disse, acentuando as palavras. E tu queres te encontrar com um indivíduo que diz que o ar é necessário, o ar, e provavelmente aquela carta também deve ser do mesmo, concluiu intimamente. Vamos deixar o resto para o próximo vídeo, pessoal. Eu falei que eu ia ler só 10 páginas agora, menos de 10 páginas no caso, né? A próxima leitura vai ser no próximo vídeo, tá bom? Obrigado a todos, até a próxima, falou.